dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que acompanha nossas videoaulas que o conteúdo aqui produzido é destinado única e exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da expansão marítima europeia. O que foi esse evento que transformou a economia europeia no final do século XV, início do século XVI e causou tantos impactos positivos como negativos para aquele continente? Para a gente poder estar entendendo o que foi a expansão marítima europeia, é necessário a gente ver os antecedentes que ocorreram até que ela de fato se concretizasse. E aí eu coloquei para vocês aqui um resumo esquemático no quadro, onde eu disserto, o que aconteceu até o momento em que, de fato, esses grandes navegadores europeus se lançaram ao mar em busca de uma nova rota comercial que chegasse até o Oriente, beleza? Bom, a gente já falou sobre isso em outras aulas, mas é importante lembrar que durante a Idade Média pairou na Europa a teoria de que a Terra era plana. Esse argumento era defendido em grande parte pela Igreja Católica, que era uma instituição político-religiosa poderosíssima naquele período e que ditava as regras de conduta social dentro do continente europeu. E essa influência político-religiosa da Igreja afetava diretamente as questões comerciais. Só que tem um pequeno detalhe. O que acontecia? A Igreja Católica, como uma instituição política muito forte durante o período da Idade Média, ela vai defender o quê? Que a Terra era plana. Isso a gente até, quando eu falei com vocês a respeito de Renascimento nas aulas anteriores, a gente até falou que nesse período pairava dentro da Europa aquela chamada teoria teocentrista. O que seria isso, Christian? Teocentrismo? É aquela teoria aonde Deus explica tudo. Deus é a resposta para todas as coisas. Isso, até meados do século XV e XVI, era muito forte dentro da Europa. Por quê? Primeiro, a Igreja Católica, além de ser uma instituição política, ela era a única instituição cristã religiosa dentro daquele território. Então ela detinha nas mãos, além do poder religioso, um poder político muito forte. Então era ela que ditava o quê? As regras de conduta social. E uma das regras de conduta social que a Igreja defendia naquela época era a questão de quê? De a Terra ser plana. Beleza. Só que isso vai começar a mudar a partir de 1453. Por que vai começar a mudar a partir de 1453? Porque nesse ano a gente tem o fim do Império Bizantino, que também era conhecido como Império Romano do Oriente, aonde a sua capital, que é a cidade de Constantinopla, vai ser tomada em 1453 pelos turcos otomanos. Uma vez que os turcos otomanos tomam a capital Constantinopla, chega ao fim o último império da antiguidade, que era então o Império Bizantino. Só que isso vai causar um outro impacto econômico dentro da Europa. Por quê? Porque todas as rotas comerciais que existiam até então passavam pelo Mar Mediterrâneo. Daí o que vai acontecer? Uma vez que os turcos otomanos tomam o Império Bizantino para si, acabam com ele, o que vai acontecer? Todas as rotas do Mar Mediterrâneo vão passar a ser controladas por esses turcos otomanos. Tá, Christian, mas e daí? Qual que é que diferença isso vai fazer para os comerciantes europeus?
toda a diferença. Porque uma vez que os turcos otomanos passam a dominar as rotas marítimas dentro do mar Mediterrâneo, eles vão começar a cobrar o quê? A cobrar taxas alfandegárias para que os navegadores, os comerciantes europeus, utilizassem aquelas rotas. Moral da história: aqueles artigos, aqueles produtos que eram tão cobiçados na Europa, que vinham do Oriente, vão ficar ainda mais caros por conta do quê? Dessa sobretaxa que os turcos otomanos vão começar a colocar sobre as rotas marítimas. Então, aquele produto que já era caro vai chegar ainda mais caro dentro da Europa, causando um prejuízo para os comerciantes europeus e também para os navegadores. Então, o que vai começar a acontecer? A partir desse momento, esses navegadores europeus vão começar a buscar novas rotas que levassem até o Oriente, sem necessariamente ter que passar por onde? Pelo mar Mediterrâneo, que é justamente o que eu estou falando aqui. Resumindo, as rotas tão cobiçadas aí das especiarias orientais passariam a chegar na Europa mais caras do que antes, causando prejuízo aos navegadores europeus e também aos comerciantes locais dentro da Europa. Era preciso então encontrar uma nova rota até o Oriente por meio do Oceano Atlântico. Mas como fazer isso se acreditava-se naquele período que a Terra era plana? E pior, se ninguém ainda havia desbravado o Oceano Atlântico. Os desafios eram inúmeros e alguém tinha que ser o primeiro nessa expedição, que poderia dar muito certo, como também poderia dar muito errado. Então vai ser nesse contexto de incertezas que vai surgir a expansão marítima europeia pelo Atlântico. E é exatamente o tema que a gente vai ver na aula de hoje, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui na apostila, a partir da página 3, aonde ele está dizendo o seguinte: os governantes e mercadores da Europa Ocidental queriam explorar o Oceano Atlântico por razões econômicas. As especiarias que não podiam ser produzidas na Europa por causa do clima, que especiarias eram essas, Christian? Canela, cravo, gengibre, noz moscada, pimenta, eram muito valorizadas, não só pelo seu sabor, mas também pelo seu uso na preservação dos alimentos. Um fator aqui que a gente tem que destacar, que é de grande importância, é o seguinte: primeiro, nessa época você não tinha o quê? Geladeira. Então o que acontecia? Matava-se um porco, por exemplo. Aquela carne tinha que ficar guardada por um determinado momento. Ia chegar a um ponto em que ela literalmente o quê? Iria apodrecer se não fosse consumida. Daí, qual que era o papel dessas especiarias? Era justamente o quê? Realçar aquele sabor de podre. Christian, então quer dizer que as pessoas comiam carne podre nesse período? Sim. Só para a gente lembrar, a gente está falando de uma sociedade o quê? Lá do século XV, você não tinha geladeira nessa época. Então, muitas coisas que eram consumidas por essa sociedade, nos dias de hoje, é impensável. E por que essas especiarias do Oriente eram tão cobiçadas dentro da Europa? Porque elas realçavam o quê? Aquele sabor de podre que ficava nos alimentos. Então, por isso que elas eram tão cobiçadas dentro da Europa. Beleza? Continuando. Também havia interesse em bens de luxo, como seda e pedras preciosas, além das mercadorias que vinham principalmente das ilhas da Indonésia, como as Malucas, conhecidas na Europa como as Ilhas das Especiarias. Trazer essas mercadorias pela Ásia por terra era perigoso devido às guerras locais e custava caro, pois durante a jornada os bens teriam de passar pelas mãos de diversos mercadores, mais
especificamente das cidades italianas de Gênova e Veneza, que controlavam o mar Mediterrâneo e compravam esses produtos dos árabes e distribuíam para o restante da Europa. Assim, havia um interesse dos europeus na busca por uma nova maneira de alcançar o Oriente sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo, que era dominado pelos italianos. Essa necessidade aumentou ainda mais quando, em 1453, a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, que passaram a controlar a circulação dos navios pelo mar Mediterrâneo, inviabilizando o comércio por este mar. Então foi aquilo que eu falei para vocês. A partir do momento em que a gente tem a tomada de Constantinopla em 1453, navegar pelo mar Mediterrâneo vai se tornar ainda mais o quê? Oneroso, ainda mais caro. Então era necessário que se encontrar uma nova rota que levasse até o Oriente. E essa rota teria de ser por onde? Pelo Oceano Atlântico, beleza? Continuando. Nos séculos XIV e XV, espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses desenvolveram barcos e treinaram marinheiros para fazer longas jornadas. Os exploradores usaram vários tipos de embarcações, sendo as caravelas as de maior sucesso, pois eram rápidas, leves e fáceis de navegar, e normalmente eram equipadas com velas quadradas e retangulares que tornavam possível a navegação contra o vento. Sendo assim, a gente destaca aqui na apostila 4 grandes navegadores desse período. Quem foram esses caras, Christian? O primeiro deles foi o Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias, no ano de 1487, conseguiu contornar a África e dobrar o Cabo das Tormentas, que foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Então, basicamente, o que o Bartolomeu Dias fez, Christian? Ele vai fazer isso daqui. Vou fazer um desenho aqui do mapa da África e vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Europa, botinha da Itália, continente africano, América que ainda não era descoberta, não tinha sido descoberta. América, África e Europa, certo? O que o Bartolomeu Dias vai fazer? Bartolomeu Dias sai daqui de Portugal, desce o Oceano Atlântico e contorna o Cabo das Tormentas. Christian, por que esse território aqui, na pontinha da África, é denominado de Cabo das Tormentas? Porque aqui você tem o encontro de 2 oceanos, Oceano Atlântico e Oceano Índico. Então, o encontro desses 2 oceanos causa o quê? Uma agitação nesse território aqui, que dificulta a navegação. Em 1487, o Bartolomeu Dias então promove essa rota e aí o cabo, que até então era denominado de Cabo das Tormentas, vai passar a se chamar Cabo da Boa Esperança, ok? Essa foi a rota do Bartolomeu Dias. Quem foi o outro grande navegador de importância nessa época, né? O que dá nome ao meu time de coração, Vasco da Gama. Quem foi o Vasco da Gama e o que ele fez? Vasco da Gama foi um outro navegador português que em 1497 vai lançar ao mar uma frota comandada por ele. E o que o Vasco da Gama vai fazer? O Vasco da Gama vai fazer a mesma rota que o Bartolomeu Dias, porém ele vai chegar até aqui nas Índias, na cidade de Calicut.
Daí, o que acontece? Ele volta quase um ano depois com uma verdadeira fortuna dentro dos seus navios. O Bartolomeu Dias veio até aqui e voltou. O Vasco da Gama já chegou até as Índias por Calicut, comprou lá as especiarias a preço de banana e voltou. Mas, Christian, por que as especiarias para o Vasco da Gama saíram tão baratas? Por um fator muito simples. Ele foi e comprou diretamente de quem que produzia. Ou seja, não teve atravessadores. Porque o que encarece o comércio? O que encarece o comércio é basicamente o quê? A quantidade de mãos que aquela mercadoria passa. Se eu quero uma determinada mercadoria e vou até a fonte onde ela é produzida para comprar, eu vou comprar essa mercadoria muito mais barato do que se eu for comprar na porta da minha casa. Por quê? Porque ali na porta da minha casa tem o lucro do dono da venda, tem o lucro do fornecedor que vendeu para ele, ou seja, tem vários lucros de terceiros agregados. Se eu for diretamente na fonte, o que vai acontecer? Isso não vai existir. Por quê? Porque eu vou comprar diretamente de quem produz. E o Vasco da Gama fez exatamente isso. Por isso que aí no material de vocês está dizendo o quê? Que ele volta a Portugal cerca de um ano depois com uma verdadeira fortuna em especiarias. Por quê? Porque ele comprou na fonte. Então ele comprou muito mais barato do que se ele tivesse comprado, por exemplo, dos comerciantes italianos de Gênova e Veneza, que faziam todo o comércio aqui pelo mar Mediterrâneo. Depois a gente tem um outro que foi o mais emblemático, que foi quem? O Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, apesar de italiano, conseguiu que a Espanha financiasse sua arriscada viagem. O Cristóvão Colombo, na minha opinião, como professor de história, é um dos mais ousados de todos eles. Por quê? Primeiro que ele já acreditava que a Terra era redonda num período onde ainda se acreditava em grande parte na Europa que a Terra era plana por conta da influência da Igreja Católica. Então, o Colombo já duvidava dessa teoria da Igreja. Daí, qual que foi o grande feito do Colombo? O que ele acreditava? Colombo acreditava que se saísse aqui da Espanha, rumo a oeste, desse a volta no globo, ele ia chegar aqui nas Índias. Daí eu pergunto a vocês, o pensamento de Colombo estava errado? Não, não estava. Só que tinha um pequeno detalhe que ele não colocou na conta: a existência do continente americano. Se não existisse a América, esse território onde nós estamos situados, a teoria do Colombo seria batata. Ela funcionaria de fato. Só que a expedição de Colombo incidentalmente vai descobrir a América. Por quê? Porque ele não sabia da existência dessa porção de terra aqui no Oceano Atlântico. Tanto que quando ele chega na América Central em 1492, ele acredita estar chegando aonde? Nas Índias Orientais, sendo que ele tinha acabado de descobrir um novo continente sem saber que tinha descoberto. Ou seja, um visionário para o seu tempo num período onde a Igreja Católica pregava dentro da Europa que a Terra era plana, certo? Daí, conforme ele está falando, Colombo decidiu dar a volta ao mundo e chegar ao Oriente pelo Oceano Pacífico. O que ele não contava era com a existência de terras desconhecidas no meio do caminho. Que terras eram essas? A América. Na verdade, quando ele chegou nessas terras em 1492, ele acreditava que havia ancorado na Índia. Por isso
isso, chamou os habitantes da América de índios. E esse nome pegou. Por último, a gente tem o Pedro Álvares Cabral. Em março de 1500, o navegador português saiu de Portugal e em abril do mesmo ano ele chegou ao território que posteriormente foi chamado de Brasil. Durante muito tempo cogitou-se a hipótese de ele ter chegado aqui sem querer, pois a sua intenção era atingir a Índia. Mas hoje em dia os historiadores acreditam que a descoberta do Brasil foi intencional e que o rei português, Dom Manuel I, encarregou-o de verificar as terras portuguesas alcançadas com o Tratado de Tordesilhas. Após a descoberta para os europeus de novas terras a oeste da Europa, Portugal e Espanha firmaram um tratado dividindo o mundo entre os dois países. Assim, o Tratado de Tordesilhas traçava uma linha imaginária a cerca de 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras descobertas ao oriente dessa linha seriam portuguesas e as terras ao ocidente seriam espanholas. O Tratado de Tordesilhas basicamente vai ser isso aqui. Vou aproveitar esse mapa aqui. Essa daqui é a Rota de Colombo. A partir do momento em que Cristóvão Colombo descobre a América, a Espanha então vai estabelecer, juntamente com Portugal, esse tratado. Daí o que vai acontecer? Vai se estabelecer uma linha imaginária dividindo a América de norte a sul, aonde tudo que fosse terra encontrada para o ocidente seria território espanhol. Tudo que fosse encontrado no oriente seria português. Tanto que, se vocês verem, pode colocar no Google qualquer mapa que faça, que amostre a divisão do Tratado de Tordesilhas, vocês vão ver que a maior parte do território brasileiro, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenceria à Espanha e não a Portugal. Basicamente, só o litoral do Nordeste e parte do litoral Sudeste é que seriam territórios portugueses, segundo o Tratado de Tordesilhas. Então, estabeleceu-se essa regra. Daqui para cá, tudo seria território português e daqui para cá, tudo seria território espanhol. Beleza? Evidentemente que as outras nações europeias não vão concordar com esse tratado e vão desrespeitá-lo. Não é à toa que a gente vai ter, dentro do território americano, domínios, holandeses domínios, franceses domínios, ingleses e por aí vai. Ok? Prosseguindo. A expansão marítima inserida no conjunto de transformações políticas, econômicas e sociais vão caracterizar a modernidade. E a partir dela, acirrou-se o contato entre os europeus e os povos antes desconhecidos por eles, como, por exemplo, alguns povos da África e todos os povos da América. Esse contato vai marcar profundamente a história de todos eles. No entanto, é importante a gente ressaltar que para os povos que foram dominados pelos europeus, a história que se segue não é de glória e nem de riqueza. Ao contrário disso, para os indígenas e africanos, a história que se segue, e assim continua até hoje em muitos lugares, é de massacre e tristeza, mas também de resistência e luta. Christian, por que de massacre, tristeza, de resistência e luta? Primeiro, os europeus, quando chegaram nessas terras e resolveram ocupá-las, eles não pediram autorização. Eles simplesmente o quê? Invadiram. Invadiram e tomaram na mão
Claro que você vai. Só que essa resistência, em grande parte, foi em vão. Porque, primeiro, que os indígenas daqui não tinham o quê? Não tinham conhecimento e domínio sobre armas de fogo. Segundo, que muitas doenças que foram trazidas pelos europeus eram desconhecidas para esses indígenas. E para eles acabavam sendo fatais. Por quê? Porque esses indígenas não tinham anticorpos para aquelas doenças. Então, coisas que para a gente é banal, como uma gripe, uma tuberculose, uma malária, todos esses tipos de doença que hoje, para nós, existe medicamento, para aqueles indígenas não existia. E a imunidade deles não era resistente a esse tipo de doença. Então, quando esses europeus trazem para o continente essa gama de doenças europeias, muitos desses indígenas vão morrer, vão ser dizimados. Da mesma forma, os africanos que vão ser tragos para cá à força para trabalhar como escravos. Então, a história do processo de ocupação da América, né, ela é escrita com muito sangue. Com sangue indígena, com sangue africano. Né? Por quê? Porque esse domínio europeu, ele não foi um domínio consentido pelos povos daqui, e houve o quê? Uma série de resistências contra essas pessoas que que ocuparam o território americano à força. Beleza? Bom, com isso então a gente encerra essa aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso meus alunos tenham alguma dúvida, sabem os canais onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau!